Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos que faz, né, que acompanha e segue o programa Esperançar com a Meire. Hoje nós temos o privilégio de trazer uma pessoa maravilhosa que tem uma caminhada muito bela nas redes sociais, né, um ativista, filho de militar, né, e tem uma história muito bonita, uma história que eu conheci há um tempo e que fiquei com aquilo na minha mente. É uma pessoa que eu tenho honra de ter conhecido. É um exemplo de pessoa. E o nosso querido Ed vai se apresentar aqui no programa Esperançar. Tudo bom, Ed? Como é que você está? Tudo bem, Meire. Muito boa noite a você, ao Leonardo. Eu quero parabenizar pelo programa, especialmente logo de cara por essa vinheta maravilhosa. Normalmente as pessoas não lembram, né, do pessoal que está atrás dos bastidores. Mas como eu mexo com isso, eu quero parabenizar quem criou essa vinheta. Muito linda, muito profissional, de muito bom gosto, e eu desejo que vocês tenham bastante sucesso nesse canal. Agradeço ao convite, ao insistente convite da Meire, sempre com suas palavras elogiosas, honrosas. Eu espero corresponder a tudo isso. Estou à disposição, viu? Fica à vontade. Ed, meu querido, vamos começar falando da sua infância. Eu acho que falando dos seus pais, falando de sua infância, isso é muito bom. A gente conhece o Ed, mas a gente não conhece da infância do Ed. A gente tem que falar um pouco. Como foi sua infância? Como foi seus pais? Eu queria saber um pouquinho. Ah, tá. Bom, primeiramente, como você já falou, né? Eu sou filho de militar, sou com muita honra filho do sargento José Belchior de Queiroz. Porém, eu o perdi com 6 anos de idade. 6 anos de idade, papai partiu para o outro lado. E não partiu em conflito, não. Ele partiu vítima da enfermidade, do câncer. Mas o pouco que o pai, pouco de convivência e até nenhuma lembrança da sua pessoa, tudo que eu conheço do meu pai foi por bocas de outras pessoas. E eu tive a honra, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, do fascismo, do conflito dos militares se juntando a quem os propõe a defender, mas quem mais está expondo suas vidas. Meu pai ele foi um exemplo, porque meu pai foi quem prendeu o bandido da luz vermelha, conhecido. Mas o meu pai ele era um militar diferente, diferenciado. Tanto é que ele entrava nas comunidades carentes fardado. Ele entrava fardado e ele demonstrava amor. A arma mais poderosa que meu pai usou em serviço foi o amor. Ele se juntava às classes mais baixas e demonstrava que queriam bem e fazia instruções e criou um método de alfabetização dentro de comunidades carentes e onde o sargento José Belchior chegava era só abraços. E eu sei disso porque eu conheço de outras pessoas. A rua em que eu moro, eu tenho a honra, eu moro na rua que se chama Rua Sargento José Belchior de Queiroz. Essa placa está na frente da minha casa e meu filho, eu por muita honra, com muita honra, pus o nome do meu filho de Éder José Belchior de Queiroz. Eu fui, desde a infância, eu fui lançado num mundo extremamente machista, era o contexto da época, precisava existir o homem da família, eu não tinha a menor ideia do que era isso, eu era uma criança, mas muito cedo eu tive que assumir esse papel. A família tinha que ter um homem. Felizmente a sociedade está aos trancos e barrancos, evoluindo. E mulheres como minha mãe, que ficou com 5 filhos para criar, a mais nova era de colo, na ausência do meu pai, foi criada para ser simplesmente única e exclusivamente, simplesmente não, única e exclusivamente a senhora do lar. Aquela defendida hoje pelos sistemas religiosos, que falam que a mulher é a causadora da falência social, porque a mulher foi trabalhar e abandonou os filhos. Só que as pessoas esquecem que existem famílias como a minha, que a mulher fica com a responsabilidade
de ser homem e mulher, e ela não tem o menor preparo social e estrutural para isso. E nós pagamos um preço muito alto. Eu, particularmente, tive que passar pela fome muito cedo. Eu tive que sustentar a família e eu não sabia nem o que era isso. Com 9 anos de idade, eu já trabalhava para patrão, batia ponto, tinha que trazer o sustento para dentro de casa. Com 12 anos de idade, eu peguei o primeiro registro na carteira. As pessoas falam assim: ah, mas está vendo, você virou uma pessoa honrada, então dar trabalho para a criança não é nada demais, essa geração mimimi está indo contra os princípios. Só que tem o seguinte, gente, eu não tive infância, eu não tive pré-adolescência, eu não tive adolescência. Então, a parte mais bonita da minha vida foi anulada. E muitas pessoas como eu, que não tiveram infância, que foram lançados ao mundo de violência, não tiveram o mesmo destino que eu. Partiram para a criminalidade, partiram para virar hoje os psicóticos, os estupradores. Então, essa cultura, esse jargão de que a violência do passado geravam homens honrados, a gente não pode esquecer que os estupradores de hoje, os psicopatas, os maníacos, foram doutrinados e criados com violência. Então, a violência não é o método mais importante. É claro que eu estou falando de duas coisas. Eu comecei falando de trabalho, mas eu associei a violência. Mas é que também, com 9 anos de idade, trabalhando para patrão, eu fui vítima das piores violências, do pior racismo, sem ter consciência. Para vocês terem uma ideia, no emprego que eu trabalhava, batia ponto. De manhã e à tarde, eles não deixavam sequer eu usar o banheiro do trabalho onde eu era, porque se eu quisesse fazer alguma coisa, eu tinha que pular um muro e fazer as minhas necessidades lá num terreno baldio, que tinha um cachorro, que me agrediu, que deixou marca no meu corpo, que eu tive que mentir em casa para não perder o emprego. Então, eu tive uma infância carregada de violência. Foi aí onde a religiosidade me ajudou, porque toda religião ela ajuda as pessoas por um período da vida. E a religiosidade me trouxe, nesta época, a família que eu não tive, porque eu não tive carinho, não tive amor, não pude relacionar com as minhas irmãs. Eu tinha 4 irmãs, eu era o único homem, como sou, né, até hoje. Mas na época tinha um preconceito muito forte, como sempre existiu. Eu sou sobrinho de um homossexual, o irmão da minha mãe, e falaram para minha mãe que se eu tivesse carinho, se ela me tratasse ou alguém me tratasse com carinho, eu ia virar gay, porque eu estava no meio de 4 mulheres. Então eu fui criado numa extrema violência dentro de casa e fora de casa. E neste período eu conheci e fui amparado pela Igreja Evangélica Congregacional. A minha mãe, que eu posso dizer, a minha irmã, todo o referencial de afeto, o único que eu tive de carinho, foi da minha professorinha de escola bíblica dominical, Dona Deilde, uma sergipana, um anjo. Eu não costumo falar uma professora, eu falo que foi meu anjo, que foi tudo na minha vida. E por eu ter conhecido só um referencial de amor dentro da religiosidade, eu virei um evangélico fanático mesmo. Então, com 17 anos, muito precocemente, minha vida, as responsabilidades todas vieram de forma muito precoce. Então, aos 17 anos, eu já era líder de jovem, já estava engajado, envolvido numa série de coisas, me tornei pastor muito cedo, pastor evangélico, entrei numa militância muito forte, fui um radical, porém, eu sempre busquei justiça e verdade. Com todos os erros que eu cometi, orientado pelo sistema religioso, eu sempre busquei justiça e verdade. E passando pela fome, e nessa busca de justiça e verdade, mais tarde, aos 24 anos, eu entrei na companhia do Metropolitano, no metrô em São Paulo. E foi no metrô que eu conheci o sindicato, e foi através do sindicato que eu conheci que quase tudo que eu aprendi sobre o PT e a esquerda estava equivocada, e o fato de eu ter passado pela fome e buscado a justiça, eu conheci Luiz Inácio Lula da Silva, e lá dentro começou uma militância que
permanece e vai permanecer até o final da minha vida. Com você, Meire. Como foi a sua entrada na religião evangélica? Eu sei que sua mãe não era evangélica. Não. Já foi um pedido do seu pai. Exatamente. Na sua história, fala um pouco, e a gente sabe como é a questão do evangélico, como eles ensinam que o PT, que o Lula, isso, aquilo. Você teve essa influência na sua vida? Como foi? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Muito cedo, bom, primeiramente, eu conheci a igreja evangélica em criança, que quando meu pai faleceu, o meu pai ele foi testemunha de Jeová. Depois, ele abandonou a religião, tanto é que ele se tornou militar. E um testemunho de Jeová não pode prestar o serviço militar. Meu pai abandonou, mas meu pai, ele sempre valorizou as fontes que amparam as pessoas. Então, meu pai, a minha mãe, ela tinha muita revolta das religiões por causa de injustiças, mas meu pai, percebendo a revolta da minha mãe antes de falecer, ele falou assim: Elza, um pedido eu te faço. Não impeça os nossos filhos de irem para a igreja. Nós já conhecíamos, ele já conhecia um pessoal da igreja congregacional, percebia o amor que essas pessoas tinham, e ele sabia a ojeriza que minha mãe tinha por todo o sistema religioso, e ele fez um pedido que minha mãe não impedisse que nós fôssemos para a escola bíblica dominical. E ele falou assim: mais tarde deixem eles seguir o caminho que eles quiserem, mas na infância não impeça deles irem para a escola bíblica dominical. E foi o pedido maravilhoso que meu pai fez, porque de criança eu fui encaminhado à igreja, à escola bíblica dominical, da igreja congregacional, e foi através dessa escola bíblica, como eu falei, que eu conheci todos os meus referenciais de afeto, de amor, e só que como criança, adolescente, jovem, ela só me fez bem. Já quando eu já estudava seminário, quando eu já era formado, ou quando eu estava ainda em formação, a igreja, ela tinha, assim como o catolicismo, ela tinha muito medo do comunismo. Comunismo, toda religiosidade temeu ao comunismo por causa do governo russo de Joseph Stalin, na União Soviética. E o Stalin, que perseguiu todas as religiosidades, bem intencionado, diga-se de passagem, até hoje existem movimentos ateístas, por causa dos escândalos, dos abusos, das guerras, dos preconceitos, dos males que as religiões fazem na sociedade, existem movimentos ateístas muito bem intencionados, achando que se a religião for extinta da face da terra, vai acabar o preconceito, vai acabar a violência, vai acabar as manipulações, vai acabar as diferenças sociais. Porém, isso parece muito claro, parece muito racional, mas isso já aconteceu na União Soviética e não deu certo. Porque uma coisa é a religiosidade e outra coisa é a espiritualidade de cada um, que todos têm. Inclusive ateus, agnósticos, têm a espiritualidade. E, infelizmente, só os métodos religiosos contemplam essa espiritualidade. É que, infelizmente, oportunistas, charlatães, pessoas deformadas se aproveitam do meio religioso para levar vantagem pessoais, em detrimento de alguém. Porém, eu, muito cedo, fui orientado lá, em toda a minha formação, de que tínhamos que combater o comunismo. E todo o segmento político simpático ao comunismo era contra a igreja, era contra a fé, era contra a família, era contra os bons costumes. Isso era unânime no passado. Isso aconteceu também com o catolicismo, mas a Igreja Católica, por estar envolvida em questões sociais, ela abriu os olhos muito mais cedo. E a Igreja Evangélica, como ela não tem este foco doutrinário de se envolver com causas sociais, ela se viu mais refém do fascismo, porque os militares se juntaram muito cedo no governo de Ernesto Geisel, se juntaram aos evangélicos, e o fascismo se fundiu
dentro da igreja evangélica contra o comunismo, e as pessoas não são instruídas, elas simplesmente são orientadas a lutarem contra o comunismo, elas foram orientadas a lutar contra a PT, contra a esquerda, sem conhecer nada de política. É o conhecimento que liberta essas pessoas, e foi o conhecimento que me libertou. À vontade, Meire. Eu vou fazer um pedido a você também. Quando os internautas entrarem aí, dê uma olhadinha, porque a sua amiga Meire está aqui, ceguinha, não está vendo não. Então, eu peço até desculpa aos nossos queridos internautas que estão aí. A Meire, como vocês sabem, né, está aí com essa dificuldade, mas ela vai providenciar essa coisinha que está um pouco errada. O Ed, o que é que você, que já passou por tudo isso, e essa questão de religião, e uma questão assim, até um pouco meio assim, né, a gente tá falando, você acha que mudou muito da sua época para agora, para essa atual situação? A vinda do Bolsonaro, naquela época a gente viu que teve uma questão mas assim, depois da pandemia, você acha que melhorou, piorou? Como que tá essas pessoas? Eles ainda continuam com esses preconceitos? Continuam ainda fazendo e criticando, né, a questão do comunismo, questão do PT, questão do Lula? O que é que você acha? Você acha que teve alguma mudança? Sim, muito, muito radical. Nós estamos vivendo da água para o vinho ou da água para a pedra. A mudança foi extremamente radical. Quando eu comecei a militar dentro da Igreja Assembleia de Deus pelo PT, eu não poderia sequer falar em PT. A igreja tinha duas coisas que ela mais temia: era demônio e PT. Era um ódio, uma ojeriza, uma repulsa tão gigantesca pelo PT, que havia-se testemunhos, e era uma onda, e todo pregador, ele fazia o maior terror dentro das igrejas, o maior terror, que ele falasse que se o Lula ganhasse, estava instituído o Armagedon na face da terra, as pessoas seriam perseguidas, as terras das pessoas seriam tomadas, as pessoas seriam mortas, os filhos delas seriam torturados na frente delas, seria totalmente proibido a religiosidade, porque na época a própria Igreja Batista, ela espalhou, ficou comum um livro de uma vítima do governo de Stalin, da União Soviética. O título do livro era Torturado por Amor a Cristo. Então era um horror. Esse livro, todo mundo que leu, ele não queria sequer ouvir falar em esquerda, em PT, em comunismo, porque o comunismo, ele ficou o símbolo das piores torturas que alguém que desejasse expressar qualquer religiosidade seria submetido. Mas as pessoas não entendiam de comunismo, elas não sabiam diferenciar as doutrinas básicas do comunismo, os objetivos básicos e o governo de Joseph Stalin. Porque os próprios comunistas, eles dizem que Stalin foi o pior inimigo que eles tiveram. Os próprios comunistas falam que ninguém fez tão mal ao comunismo como Stalin, porque Stalin deturpou a ideia original. Veja que o Hitler, veja que o fascismo no geral, todo tipo de ditadura, eles se pronunciaram contra o comunismo. Então precisa-se de criar um inimigo absolutamente monstruoso para se justificar qualquer ação coletiva contra esse monstro. Então foi criado um monstro. A grande maioria das pessoas sequer conhecia sobre esse monstro, mas ela sabia que ele tinha que ser combatido. Hoje não. Tanto é que, e não só hoje, depois de Bolsonaro, depois do governo Lula, muita coisa mudou. Quando as pessoas viram, a partir do momento que o Lula chamou a Benedita da Silva, que era da Assembleia de Deus, que é evangélica, que veio da favela, que era militante, a partir do momento que o Lula chamou a Marina Silva, que também era da Assembleia de Deus, que também era uma militante de bairro, a partir do momento que o Lula promulgou a lei de liberdade de culto
Ele assinou essa lei e as pessoas foram tendo consciência disso. Aquilo que eu aprendi lá no sindicato, muita gente começou a aprender depois. Mas é que só aprendeu depois quem quer o conhecimento, quem buscou, quem tinha interesse. A grande massa de manobra, porque o evangélico quase que... A gente falar o evangélico é muito genérico, gente. Porque evangélico eles têm inúmeros segmentos, níveis, formações. Nós tivemos aí as igrejas que fizeram a maior plataforma política em favor de Bolsonaro, os evangélicos, parte dos evangélicos, sempre os conservadores, e eu quero até diferenciar conservadores de fundamentalistas. Conservadores são aqueles que vão no discurso do Bolsonaro de que temos que defender a Bíblia, a moral, os bons costumes, a família tradicional. Esses são os conservadores. E os fundamentalistas são os Silas Malafaias da vida, que instigam a violência, que instigam o ódio, que querem as armas, que promovem a intolerância religiosa, o ataque, e que promovem a homofobia com muito mais intensidade, são os fundamentalistas. Tanto um contra como o outro apoiaram Bolsonaro. Mas agora, saindo dos fundamentalistas e dos conservadores, nós tivemos a grande massa que está nadando conforme a maré, tentando ver para que lado o vento está soprando mais forte. E tem uma minoria pensante, politizada, estudiosa, que principalmente está próximo, lidando com camadas sociais mais baixas. Esses politizados, esses são ferrenhos militantes a favor da esquerda, a favor de Lula, a favor de PT. Aqui o meu diretório aqui do PT, aqui na Penha, em São Paulo, é o Jeremias, que é um batista há mais de 40 anos, uma liderança batista, e ele é um militante. E mesmo aqueles que não são militantes, o Deltan Dallagnol, na Igreja Batista da Lagoinha, que é uma igreja que apoiou, de conservadores que apoiou Bolsonaro, quando ele fez aquele PowerPoint criminoso, mentiroso, lá na igreja, antes do Lula, naquela época que o Lula estava marginalizado como o pior ladrão, que saía todos os dias, os escândalos do mensalão, que todo mundo via o Lula como o ser mais repugnante que tinha que ser extinto agora nessa era, parte da igreja levantou na frente de Deltan Dallagnol e deixou ele falando sozinho, virou as costas para ele, numa igreja de conservadores. Então, hoje, o meio evangélico está muitíssimo dividido, existe a fatia dos progressistas, que, na minha opinião, são os únicos que vão vencer o fundamentalismo. Nenhum de nós de esquerda temos um poder de prevalecer sobre Silas Malafaia, sobre Marcos Feliciano, nenhum de nós, mas os progressistas têm. Os evangélicos progressistas são a maior ferramenta que a esquerda tem hoje em mãos, e são pastoras militantes, pastoras como a Ódia Barros, agora que está sendo marginalizada, porque oficializou um casamento entre duas mulheres, uma pastora protestante evangélica. Pastor que foi perseguido na ditadura militar, como o pastor Antônio do Recife, foi extraditado. Nós temos Ariovaldo Ramos, que é um gigante e foi ministro no governo Lula. Nós temos Henrique Vieira, que trabalhou agora no filme Marighella, que é um pastor batista, que é um militante de esquerda e é um extremo homem, um extremo valor. Então, a grande força contra esse fascismo fundido com a religião evangélica são os próprios evangélicos progressistas. Com você, Meire. Meu querido, como foi o seu encontro com o Lula e com o PT? Eu sempre falo que não existe o Lula sem o PT e o PT sem o Lula. Os dois caminham junto. E eu quero saber um pouco, eu quero saber como foi que o Ed chegou e conheceu o Lula, o PT. Bom, primeiro, como eu já falei, eu fui metroviário, né? Eu fui metalúrgico. Como metalúrgico, eu ainda era anti-Lula e anti-PT. Como metalúrgico, para mim,
sindicato era um local de cortar cabelo e fazer homologação de rescisão de trabalho. Para mim, o sindicato tinha esses papéis. Mas entrando no metrô, eu participei das primeiras setoriais. Quando começaram a falar para mim do que era o comunismo, dos propósitos do PT, da esquerda, a partir do momento que eu ouvi as primeiras palavras, eu já vi que ou tudo, ou a maioria das coisas que eu aprendi estavam equivocadas. Quando eles começaram a citar Dom Helder Câmara, Dom Evaristo Arnes, Frei Beto, Leonardo Boff, que eram religiosos, e o papel que eles faziam na sociedade, Zilda Arnes, eu falei, muita coisa me foi omitida. Então terminou a setorial e eu fui para o sindicato. E eu quis me sindicalizar e quis fazer todos os estudos referente ao socialismo e ao comunismo dentro do sindicato. E a partir daí eu falei assim, eu fui igual o apóstolo Paulo, de perseguidor eu passei a ser perseguido, porque eu era pastor nessa época, e eu ensinava as pessoas na frente da igreja tudo aquilo que eu aprendi, com o livro Torturado por Amor a Cristo, eu repetia esse discurso, até eu ter esse contato com o Sindicato dos Metroviários. Então, quem eu devo parte da minha vida, de um jeito ou do outro eu ia encontrar. Porque quem busca a verdade, ele não fica enganado a vida inteira. Quem busca justiça, ele não permanece enganado a vida toda. Só permanece enganado a vida toda quem esconde coisas através de falsos moralismos. Quem está sendo hipócrita consigo mesmo, quem está usando um meio, usando um sistema, usando uma força para ter vantagens pessoais ou para esconder conflitos pessoais. Quem busca justiça e verdade, ele pode ser o que for, assim como Marighella, assim como muitos revolucionários tiveram do outro lado de lá. Então, quando a gente vê a VPR, fundada por Capitão Lamarca, que já teve o fuzil, já teve os rebeldes, os comunistas, na frente do seu fuzil, exterminando, e depois vê ele virando para o outro lado e passar ser um dos principais ativistas das guerrilhas de esquerda. Então, a gente vê que qualquer um de nós pode estar do outro lado. A diferença é o que as pessoas buscam. Se for justiça e verdade, ele vai... Por isso que Jesus falou, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque ele será farto. Então, meu encontro com Lula foi através da politização, através do Sindicato dos Metroviários. E quando, pelo fato de eu ter passado pela fome, a fome sempre foi o pior inimigo na minha vida. Se há uma coisa que eu não admito, que eu nunca admiti, que eu passo nas ruas e me revolto, é as pessoas não terem o que comer e aonde dormir. Para mim, isso não cabe. Então, a fome era uma coisa que me torturava, porque a vida inteira a minha mãe falava que ia se matar, que a gente ia ser jogado para a rua, que eu ia passar fome. Então, eu fui estimulado em cima do medo da fome. E quando eu vi falar isso, senti que o Lula era um grande combatente da fome, eu falei, eu não acredito que eu combati um cara desse, eu não acredito que eu difamei um camarada desse. Agora, mais do que nunca, eu vou estar do lado desse cara. E aí a jornada começou. É isso, Meire. Você acha que há um diferencial Lula e PT? Você acha, as pessoas hoje falam muito, as pessoas, eu sou lulista, eu sou petista, eu não gosto do PT, eu não gosto. Eu acho, a Meire aqui, eu acho que os dois têm que andar juntos. Eu quero saber, você, o que é que você acha disso, né? Ter que andar junto é uma coisa, andar junto é outra coisa. Porque, infelizmente, Meire, é fácil você alinhar as ideias quando é na direita, quando envolve dinheiro, quando se ganha, quando todo mundo está ganhando dinheiro para fazer uma coisa e ganhando muito dinheiro. Aí é fácil, todo mundo vai pelo mesmo caminho. Agora, quando você tem que lutar por pessoas carentes e cada um você tem que trabalhar com voluntariado,
as coisas todas ficam difíceis. Por quê? Porque o ego humano, eu sempre falo isso, é o maestro do planeta. No fundo, todo mundo, é muito difícil você ceder a uma opinião diante de um bem comum. E mesmo porque, muitas vezes, não é a questão do ego, eu quero ter vantagem sobre você. É eu reconhecer que a tua ideia é melhor do que a minha. Existem dois fatores. Existe dentro do PT aqueles que disputam o prestígio. Existem aqueles que disputam a opinião. Tá aí agora, nós vamos ver a diferença agora da questão do Alckmin. Se você escutar a ala que fala assim, mas já tivemos o golpe, já trouxe lá o Temer, já deu no que deu, como é que pode, como é que o PT ainda vai se sujeitar a isso? Essa é uma opinião. E tem a outra opinião que vai falar assim, não, mas o Lula, desde o começo, ele nunca teve uma política excludente. O Lula sempre teve a política de trazer os piores opositores dele para junto dele. Foi por isso que ele foi atrás da Marina, foi por isso que ele foi atrás da Benedita da Silva. Se ele criasse guerra contra a igreja evangélica, hoje nós jamais teríamos esse triunfo que nós tivemos dentro do governo Lula. Se ele insistisse na guerra contra o patronal, contra o capitalismo, jamais nós teríamos aquelas centenas ou dezenas de projetos sociais. O Lula sempre foi inclusivo, o Lula sempre trabalhou a política da inclusão e sempre trabalhou a filosofia de trazer os inimigos dele, quem agride ele, quem persegue ele, a favor e junto dele. Por isso que o vice dele foi o José de Alencar no outro governo. E todo mundo achou que ele ia perseguir os megacapitalistas, que ele ia atacar os empresários, e ele trouxe o empresário para junto dele. Quem pensou que ele ia trazer ia atacar as igrejas evangélicas, ele trouxe a igreja evangélica para dentro dele. Então, para fazer os petistas entenderem isso, é bastante difícil. Então, existe sim os lulistas e os petistas. Não deveria existir. Não deveria existir. Mas o que eu acho, a maturidade que eu acho que precisava hoje no PT, é o seguinte, vamos contra fatos, não há argumentos. E eu pergunto para as pessoas, quando as pessoas falam assim, mas o PT fez média com o capitalismo, o PT salvou bancos, o PT, o Lula e o PT flertaram com o capitalismo, que é o maior veneno da sociedade, eles não batem de frente, não existe uma política forte de esquerda. Aí eu pergunto, gente, eu pergunto para essas pessoas, se o Lula tivesse seguido exatamente todos esses parâmetros justos que você está falando, o Brasil teria saído do mapa da fome, nós teríamos o renda mínima, o Bolsa Família, nós teríamos o Minha Casa Minha Vida, nós teríamos a quantidade de negros, de pobres que entraram na universidade, nós teríamos a farmácia popular, nós teríamos o SAMU, nós teríamos todos os benefícios. Então, uma coisa é você abrir mão de uma ideia, de um conceito, e outra coisa é você ceder. Assim como o Papa, para mim, a maior expressão de vencer o ego foi o que o Papa Bento XVI fez com o Papa Francisco. Ele chegou e chamou o Papa Francisco e falou assim, não concordo com as suas ideias, não concordo com você, você não me convenceu, mesmo perguntando, mas eu sei que você é o melhor para o mundo. E por isso eu vou ceder lugar a você. Eu desconheço quem tem essa grandeza. Existem aqueles que têm inveja do prestígio de Lula, sem dúvida. Assim como na horizontal entre nós, tem aqueles que vão se opor a nós, não porque eles são contra nossas ideias, porque eles não suportam o nosso prestígio. Assim como a esposa de Mandela criou um partido contra Mandela, o herói do século, que ficou 27 anos atrás das grades, venceu o apartheid, revolucionou, mudou o curso da história do mundo, e a própria esposa dele fundou um partido contra ele, falando, mas você está flertando com os brancos, você está indo, não foi só você que lutou. Então, existem aqueles que invejam o prestígio, e existem aqueles
que não abre mão de seus conceitos, também por causa de ego, um orgulho tolo. E existem aqueles que reconhecem que contra fatos não há argumento. Para você debater o que o Lula faz, para você ter a moral de apontar o dedo e dizer que ele deveria ter feito melhor, você deveria ter feito melhor. Você deveria apresentar algum resultado, e não argumento, que superasse os resultados que ele trouxe. Então existe sim essa diferença, sempre vai existir, mas o Lula, ele é maior do que isso. É isso mesmo. A elite brasileira, ela persegue muito, né? Ela persegue o pobre, ela persegue o negro, ela persegue tudo, né? E persegue principalmente o Lula. Ele sempre fala que o Lula é nordestino, o Lula é isso e aquilo. Mas assim, o Ed, o que é que você acha que faz? Por quê? Por que que essa elite persegue tanto o Lula? O que é que eles veem no Lula? Muito simples, Meire. Muito simples. Existem interesses que não se convergem. Ninguém jamais vai convencer um leão a virar vegetariano. O leão precisa sobreviver. Para sobreviver, tem que morrer a gazela, o coelho, o gnu. Então, quem está do outro lado tem que lutar pela sua vida. O leão vai lutar pela vida dele. Há interesses que nunca vão convergir. Nunca nós vamos fazer o pessoal, os latifundiários, se sensibilizarem com o MST. O MST sempre vai brigar com o agronegócio. As empresas, micro e pequenas empresas, sempre vão brigar contra os megacapitalistas que a engolem. Por quê? Porque os interesses são diferentes. Agora eu dei esse exemplo do leão, agora vamos tirar, claro, uma extrema diferença. O leão foi dado essa natureza a ele não tem o que fazer. O megacapitalista, não. Esses mega empresários, não. Eles se deformaram pelo dinheiro. O dinheiro deforma. Se todos nós da esquerda tivéssemos a chance de ficar ricos, milionários, Meire, lamentavelmente, talvez acabasse a esquerda. Lamentavelmente. O dinheiro ele tem um poder de deformar as pessoas. Porque o dinheiro distancia as pessoas das pessoas que sofrem. Se nós temos hoje um Guilherme Boulos, um Eduardo Suplicy, que tiveram em camadas altas e desceram até embaixo, esses caras merecem uma estátua, porque eles são uma extrema exceção. Uma extrema exceção. Guilherme Boulos, Eduardo Suplicy e todos os milionários que desceram, todos. A gente conta no dedo, eu só conheço esses dois. E assim mesmo, o Boulos não era milionário. O Suplicy era lá de uma família muito milionária, mas desceu. Então são pessoas que por uma evolução interna de alma muito grande conseguem vencer o poder do dinheiro, o poder deformador do dinheiro. Agora, a grande maioria das pessoas, por exemplo, eles estão com a gente, militando, falando a verdade, honesto. A partir do momento que eles vão crescendo, eles vão se distanciando das pessoas que sofrem. E, Meire, vou repetir uma frase do cara mais gigante que eu conheci, que se chama Ernesto Guevara de la Serna, que é Che Guevara. Atrás de uma carteira, longe dos que sofrem, todo o coração é corrompido. Se esses pastores, se Silas Malafaia, se Marcos Feliciano, se Edir Macedo, se todas essas lideranças, o Wellington Bezerra, se o Estevão Hernandes da Renascer tivesse um procedimento religioso de passar por uma favela uma vez por semana ou uma vez por mês e ouvir essas pessoas, jamais eles se aliariam aos capitalistas. Jamais. A única forma que existe de manter a sanidade espiritual das pessoas que lidam com multidões é elas nunca se afastarem dos que sofrem.
o Papa Francisco, quando um grupo de seminaristas ligaram para ele, pedindo para que ele, que chegou lá em cima e saiu daqui de baixo e não se contaminou, pediram para que ele desse uma cartilha, um dossiê de como não se contaminar e não se afastar dos costumes iniciais. Todo mundo, eles esperavam um livro, uma cartilha, um treinamento gigantesco. O Papa falou uma frase para os seminaristas: nunca se distanciem dos que sofrem. Pronto. Então, mega capitalista, jamais, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Edir Macedo ele vai dormir nas suas 11 piscinas de ouro maciço, piscinas não, né, suítes, e não vai se sensibilizar nem com uma pandemia para socorrer os membros que enriqueceram ele. Pelo contrário, vai tentar derrubar a lei de isolamento, de templos fechados. Vai tentar, não, como eles fizeram, toda essa corja deformada por uma mão, ao invés deles se juntarem para socorrer os membros que enriqueceram eles se juntaram para derrubar a lei que mantinha eles em casa para a proteção deles. Ao invés deles se juntarem para dar um subsídio econômico, um homem que tem que estar na Forbes como o Macedo com 7 bilhões rendendo juros, ele não se preocupou em socorrer os membros. Então, esse é o grau de deformidade dessas pessoas. Essas pessoas são deformadas na alma. E é por isso que Cristo foi claro em dizer: não há como vocês servirem a mim e servirem ao dinheiro. Não tem jeito. O poder do dinheiro, ele é deformador. Os suplicis e os bolos da vida serão extremas exceções sempre. Com você, Meire. O Sérgio Moro. O que você acha que levou o Sérgio Moro a ser isso? Ah, porque o Sérgio hoje está querendo ser político. Não. O que você achou? Era ódio do Lula? Ódio do PT? Era porque ele era da direita? O quê? Eu fico me perguntando o porquê desse ódio. Por que ele chega ao fundo do poço para incriminar uma pessoa porque simplesmente ele não gostava, e ele foi sem pensar no que ele... A justiça, né, que fala tanto que a justiça brasileira é assim, assado. Mas eu quero saber o quê? O que levou o Sérgio Moro fazer o que fez com o nosso presidente, com o Lula? Eu podia te responder isso de forma técnica, Meire. Técnica. Mas eu vou te responder de forma espiritual. O Moro foi deformado pelo ego. A alma dele foi tragada, foi corrompida. O que aconteceu com o Moro é a mesma coisa que acontece com Silas Malafaia. Ele está condenado, sem direito à liberdade. Condenado a ser escravo da mentira o resto da vida. Porque ele escolheu um lado. Quando ele viu a onda contra o PT, ele viu a oportunidade de se projetar no cenário social. Olha o ego aí, o ego deformado. De se projetar como um herói. Ele não quis mais compromisso com justiça. Ele entrou um demônio, porque demônio não entra, sai, aflora. Eu não acredito em demônios. Vão se assustar com isso, né? Esse demônio que entra, que toma posse, que faz a pessoa virar os olhos. Não acredito nisso. Isso são atitudes psicóticas, isso são indução, isso são autossugestão. Demônio é o que acontece com o Moro. Corrompe a alma. É um estágio que todos nós temos, viu, Meire? Dentro de você tem um demôniozinho aí. Ah, você vai falar... Só que ele está adormecido, você não deixa ele projetar, porque você luta por justiça. Se você alimentar esse demônio, chega uma hora que ele toma conta de todo o seu caráter. E você não tem mais compromisso com justiça. E tudo que você tem no teu intelecto vai ser totalmente convergido para os seus objetivos egocêntricos, objetivos de se projetar, de ser melhor, de ser aplaudido. Porque ser aplaudido como Lula, todo mundo quer ser, né? A briga do Ciro aí. Todo mundo quer o prestígio do Lula. Alguém quer passar pela fome, alguém quer subir num carro
alegórico, um carro para fazer discurso na ditadura. Alguém quis fazer isso. Alguém quis enfrentar 580 dias injustamente atrás das grades. Então, para ter o prestígio do Lula, tinha que passar pelo sofrimento que o Lula passou. O Moro quis o prestígio do Lula. O Ciro também está querendo, lamentavelmente, uma pessoa que eu admiro demais pelo potencial, pela capacidade, mas não adianta querer o prestígio do Lula. Então, derrotar, destruir um Lula, para o Moro, ele entraria para a história mundial. Ele viraria o herói do século, ele viraria o homem mais adorado, o paladino da justiça. Então, o Moro se inflou, teve a sua alma destruída por esse inflamado ego de um prestígio que jamais ele poderia ter, jamais ele foi digno. Então, se a gente for pensar, mas um juiz, o cara insulta, gente, tem médico que faz coisas horrorosas, o nazismo era cheio de médicos, formação acadêmica não melhora caráter de ninguém e nem contribui, apenas dá ferramenta para as pessoas dissimularem o seu mau caratismo. Então o Moro é um cara, o Moro, o Deltan Dallagnol, o Silas Malafaia, o Marcos Feliciano, o Edir Macedo, esses caras são condenados a servir o espírito da mentira para o resto da vida. É isso, Mary. Você acha que a Igreja Católica hoje ela mudou alguma coisa? Porque antes nós temos hoje o Frei Beto, né? A gente tem alguns assim, mas eu acho assim que a Igreja Católica ela não está mais como antes nos movimentos sociais. Você acha que teve alguma mudança? Você acha que precisa ter mudança? E queria também que você falasse um pouquinho como foi a sua chegada ao acampamento em Curitiba, né? Como sim, foi sim. que você chegou? Porque eu sei que você foi, Sim. E eu sei que muitos brasileiros tinham vontade de estar ali com Sim. Lula. Aqueles Sim. que são verdadeiro lulista, queria estar ali para dar apoio. Né? Então, eu acredito que teve muito. Sim. Ô, Meire, a Igreja Católica, ela tem uma vantagem. Ela tem uma vantagem, ela tem a mesma dificuldade de todas as religiões, lidar com o ego, mas ela tem uma vantagem doutrinária. Ela tem um foco, sempre teve um foco nas questões sociais. Então a igreja força algumas lideranças e a maioria dos liderados a se envolverem com causas sociais. Estando próximo de quem sofre é uma ferramenta de proteção contra esse espírito que eu te falei ainda há pouco, contra a deformidade da alma. A Igreja Católica sempre teve isso. Ela temeu, sim, o comunismo, ela apoiou o golpe de 64, a Igreja Católica, mas muito rapidamente, ela percebeu que aquele golpe não seria um aliado dos propósitos da Igreja. Então, pessoas como Dom Helder Câmara, já naquela época, se despontou. Dom Evaristo Arns, ele foi um ícone. Esse homem merece uma estátua. Todo mundo tem que estudar a história do grande líder Dom Evaristo Arns. Frei Beto é um professor incondicional, está aí mobilizando, transformando, revolucionando vários segmentos sociais. Leonardo Boff é um dos maiores professores que eu conheci, que eu acredito que exista na face da Terra. Então são todas essas pessoas, eles estão de alguma forma ligadas à Igreja Católica, mas é que eu digo, Meire, uma coisa é a religiosidade, outra coisa é a espiritualidade. Dentro de qualquer sistema doutrinário, pode surgir opostos, porque os objetivos das pessoas, a luta das pessoas pelo ego, porque nós também lutamos pelo ego, viu, Omeri? Que a Madre Teresa de Calcutá, quando ela foi lutar pelas crianças de Bangladesh, das miseráveis, ela estava movida pelo ego. O que o ego quer?
O ego quer te fazer se sentir importante. Então, uma coisa é você se sentir importante fazendo as pessoas subirem, melhorarem. Outra coisa é você se sentir importante fazendo as pessoas diminuírem, perderem. Então, são essa diferença. Leonardo Boff, Dom Evaristo Armes, Zilda Armes, essa gigante mulher que morreu lá no Haiti, no terremoto do Haiti. Frei Beto está nos Movimentos Sem Terra, fazendo um trabalho maravilhoso, um grande professor, um grande escritor. Então, dentro do catolicismo, existem as correntes. Só que o catolicismo tem uma grande vantagem. O seu líder maior está na corrente certa. Eles vão ouvir do seu líder maior as instruções corretas. E dos intermediários que têm argumentos fortes, porque esses caras que combatem a esquerda, eles têm argumentos fortes. Eles vão falar dos falsos moralismos, eles vão falar do aborto, eles vão falar do combate às drogas, eles vão falar, esse pessoal de esquerda vai contra nossos propósitos, eles vão convencer as pessoas emocionalmente, intelectualmente, contra a esquerda. A diferença, Meire, eu sempre falo, não são os argumentos. A diferença é a distância e cada um está dos que sofrem. Duvido que tenha um padre que está envolvido com classes sociais mais baixas. Duvido que ele vai defender direita. Não vai. Não vai. Porque não vai ver ninguém de direita lá do lado dele. Agora, um santo homem como Júlio Lancelotti, na minha opinião, o maior cristão da face da terra, o único cristão que entendeu na íntegra o que Cristo pediu, o propósito de Cristo na terra, e é o único cristão que tem as portas do seu templo abertas aos moradores de rua, priorizando moradores de rua. Então, este sim vai sofrer, não vai ter prestígio, vai ser perseguido pelos da igreja, pelos megacapitalistas, pelos que não querem, não têm coragem de fazer o que ele faz, mas vai ter a sua alma íntegra, nutrida. E eu cheguei até a vigília Lula Livre, sem dúvida, através dos grupos sociais. Eles me conheceram e me convidaram para estar lá, porque eles me apresentaram até como pastor. Gente, eu não sou pastor e não sou nem evangélico, viu, gente? Nem evangélico. Eu me considero um cristão. Eu sou um cristão. Eu não quero título de evangélico, nem conservador, nem progressista, muito menos fundamentalista. Eu sou um cristão, então eu quero estar junto dos meus irmãos que se juntam ao padre Júlio Lancelotti. Eu quero estar junto dos meus irmãos ateus que militam pelo marxismo e combatem as injustiças sociais. Eu quero estar junto, principalmente, dos meus amados irmãos da Umbanda e do Candomblé, que são vítimas da intolerância religiosa por séculos e séculos. Estou junto dos homossexuais e honro a memória do meu honrado tio José Ribeiro, que está em dimensões superiores, mas que certamente trouxe alguma contribuição. Então, eu estou junto com os cristãos que defendem esses princípios. E lá na Vigília Lula Livre, eu vi a igreja ideal. A igreja ideal. Porque lá eu vi gente da Umbanda, do Candomblé, do judaísmo, do islamismo, eu vi ateus darem as mãos. E a religião mais poderosa que existe é essa. É as pessoas darem as mãos em função dos que mais sofrem. Então, esta religião é a minha. Eu dou as mãos com aqueles que se juntam contra a intolerância, com todos os males, todos os preconceitos e tudo que infelicita, que tornam as pessoas, algumas mais importantes, em função de diminuir outras. Então, esse foi meu contato, Meire, com você, minha querida. Aí, o pessoal está comentando e eu não estou vendo. Depois você dá uma olhadinha aí. Eu também, eu não estou conseguindo ver também. Eu também. Então, olha, eu sei que você é engenheiro elétrico, sim. Você fez pelo Sebrae também algumas coisas, não foi? Você é pai de família, tem quantos filhos? Você é uma das pessoas que eu pedi que fizesse, em partes,
as obras do Lula, né? Minha Casa Minha Vida, falando. Você fez um pequeno documentário, tá nem sem sair. E aí eu pedi, não, eu quero que você faça por parte tudo o que o nosso querido, o que o nosso PT fez, e você já vem um tempo aí fazendo isso aí. Pedi, olha, estão batendo palma aí para você, acredito, eu não estou olhando direitinho não, mas peço desculpa. Mas assim, eu tenho uma admiração muito grande. O porquê do programa Esperançar com a Meire, porque eu vi da presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleice Hoffmann, ela falando essa palavra, e eu coloquei isso na minha mente, né? E aí eu tenho amigos, como eu tenho o Ed, que vem de uma história belíssima, uma história de perseguição ao PT, perseguição ao Lula, e que chega no caminho e descobre que o que ele estava fazendo, essa perseguição, devido aos ensinamentos dele, ele se arrepende e ele volta atrás. E aí a gente vem com essa frase novamente do esperançar. A gente tem que aprender de que a gente tem que ter esperança que esse Brasil vai melhorar. Nós vamos ter esperança que vai ter pessoas como você também, e muitas vezes, Ed, acha que não vai ter, mas o esperançar é isso. O esperançar é acreditar em pessoas como você. Você é um exemplo, né? Você é um exemplo, eu sei que você faz trabalho com um monte de coisas, aí eu queria que você também falasse, isso que eu esqueci até de perguntar, a sua profissão, o que é que você faz, quantos filhos você tem, sabe? Eu quero saber isso, a gente quer saber. Ô Meire, eu tenho, graças a Deus, 2 filhos maravilhosos, um casal de filhos. Meu filho se chama Éder, José Belchior de Queiroz, que eu já falei, e minha filha é uma ativista incrivelmente que me honra, a Priscila Lopes Belchior de Queiroz, uma assistente social que luta de forma muito ferrenha, dedica sua alma. Ela vive à base de terapias para socorrer mulheres vítimas de violência no lar. Meus filhos, eles de uma forma, eu sou um pai que eu costumo dizer que eu não acredito que exista um pai que possa falar isso como eu, né? Eu tive um anjo e uma Joana d'Arc. Meu filho é um anjo que nunca me deu trabalho, pelo contrário. Um menino honrado, respeitador, nunca levantei a voz, muito menos a mão contra ele. E eu desconheço, não teve um momento na vida em que meu filho me desrespeitou em absolutamente nada. E minha filha é uma extrema valente, luta de forma honrada, se dedicou, foi criada na igreja evangélica, mas luta contra o machismo, luta contra o racismo, luta contra a gordofobia, luta contra a LGBTfobia, abraça todas as causas, vira à noite, entrega a sua vida por justiça, e isso me honra demais, me honra muito, mas muito mesmo, uma mulher valorosa. Então, a família que eu desejei, que eu não tive e desejei, eu tive depois de casado, como pai. Então, eu sou um pai extremamente honrado, né? Desculpa, eu queria lembrar a segunda, você falou da minha família, e qual foi a outra pergunta mesmo que você falou? Sobre as suas profissões, né? Que eu sei que você fez... Sim, a profissão. E o que eu faço também com ela. Não, eu passei fome, viu, Meire? Eu virei noite, as pessoas pensam que eu dei sorte. É engraçado as pessoas falarem assim, nossa, você deu sorte, você trabalhou em umas empresas boas, você dá sorte, você passa em concurso. As pessoas veem o resultado e não têm ideia. Eu virei noites, eu tomei café com Coca-Cola para não dormir, eu desmaiei, acordei em hospital para eu fazer o nível superior, só consegui fazer a engenharia porque eu tive bolsa, eu prestava serviço para uma escola através de um pastor presbiteriano e foi tido desconto, e assim mesmo foi amarrando, passando de uma hora para outra, convidado, expulso, porque eu não pagava mensalidade, consegui me formar. Me formei, a minha formação é engenharia elétrica com habilitação em eletrônica, mas eu tive também o Senai,
Eu me formei em vários cursos no Senai, eu fiz também 3 cursos técnicos, fiz diversas e diversas especializações e, felizmente, o meu conhecimento hoje, tanto técnico como espiritual, eu uso na militância. Porque quando eu vou nas comunidades carentes, os maiores problemas são de elétrica. Se bem que se eu tiver que enfiar a mão no esgoto, como eu já fiz, arrancar um monte de merda na mão e limpar, a gente limpa. Porque para mim eu não estou fazendo aquilo para eles, eu estou fazendo para mim. Eu preciso manter a minha alma íntegra. Eu preciso não ser laçado pelos tentáculos do capitalismo. Porque a partir do momento que você começa a receber um monte de aplausos e tapinha nas costas e convite para lá, convite para cá, é onde a gente corre perigo. Enquanto a gente está tomando borrachada, sendo humilhado, sendo cuspido, a gente vai na linha certa. E eu estou numa fase que eu recebo muito tapinha nas costas. Muito convite, muito... Então eu preciso de uma zona de segurança. E a zona de segurança que eu tenho para eu manter minha integridade é eu trabalhar nas comunidades carentes. Porque eu sei que eu estando lá, eu não desvio do foco de Cristo. E lembrando que Cristo não fundou religião nenhuma. Que Cristo foi para a cruz porque ele se juntou com aqueles que a religião perseguia, que o Estado desamparou, que eles diziam que era imundo, que era traste, que precisava ser morto. Na época, os bolsonaros da época de Cristo levaram Cristo para a cruz. E ele só foi para a cruz porque ele foi um desobediente, um fora da lei, um revolucionário, um cara que desafiava o que estava escrito. Está escrito, ele falava, eu, porém, vos digo isso. As pessoas diziam, batiam no peito. Hoje a turma bate no peito. Eu sou terrivelmente evangélico, eu sou evangélico, defendo a família. E na época de Cristo eles falavam, nós somos filhos de Abraão. E Cristo olhava e falava, até dessas pedras aí eu posso fazer filho de Abraão. Pelos frutos se conhece uma árvore. E o CEP que Cristo deu, onde ele se encontrava, hoje quem está no CEP, no endereço que Cristo mandou, se chama Júlio Lancelotti. O dia que os templos começarem a se abrirem para o público que Cristo pediu, nós não vamos ver esses templos sendo multiplicados na mesma proporção que se multiplica os moradores de rua. Nós vamos ver a desigualdade social diminuindo, porque todas as vezes que a religião foi no caminho que Cristo pediu, a desigualdade social foi diminuída. Países que eram de terceiro mundo viraram de terceiro mundo quando o objetivo de Cristo foi observado. Por isso, começando pela Alemanha, Suíça, Inglaterra, por último, Estados Unidos, todos os países evoluem, mas quando elas se vendem a mamon, ao capitalismo, aí começa a aumentar a desigualdade social, aumentando a desigualdade social, aumenta a violência, é mais gente morta, é mais militares mortos, e tudo se prejudica. E sempre o discurso dos hipócritas vai ser usar a violência para combater a violência, e nunca o combate à desigualdade social. O Léo está querendo falar algo a você agora. Fica à vontade, fica à vontade. O Ed, Oi. Como é que é a sua atividade junto ao MST? Ah, bacana. Legal, é? Legal. A minha atividade com o MST é um projeto que eu espero que de alguma forma, vire uma religião no nosso país. Para quem não conhece, entre aí no site do mstl.org.br. A minha militância com o MST se dá com instalações de luz solar. As pessoas patrocinam, a gente vai instalar uma simples placa fotovoltaica de 1000 watts, simplesmente. A gente já deixa ligando uma lâmpada e uma bombinha para bombear a água para agriculturas familiares. Gente, se vocês entrarem mstl.org, www.mstl.org, vocês vão encontrar o trabalho que é um exemplo, comunidades autossuficientes
onde as pessoas se unem do MST, cria uma organização, faz vínculo com o Estado e elas têm uma infraestrutura semelhante a esses centros urbanos, com autossuficiência, com feira, com comércio, com atividades, com mãos de obras, tudo autossuficiente, onde elas se mantêm, todo mundo se melhora, eles saem da rua e vão morar em prédios de última geração. Isso, saem da rua e vão morar. Eu não atuo diretamente aí, eu ainda estive lá no Paraná, estive aqui fazendo algumas coisas no interior de São Paulo, mas eu ainda quero fazer isso virar uma cultura, uma religião. Eu quero que as pessoas que querem ajudar contribuam com esse trabalho, porque isso muda a vida das pessoas. As pessoas passam a ter uma autonomia, onde elas criam alimento, agricultura familiar para elas mesmas e ainda comercializam. Isso a partir de uma simples célula fotovoltaica instalada, ok? É um patrocínio e depois, a partir do momento que os partidos se juntarem e se organizarem para dar foco a esse tipo de serviço, nós não vamos precisar nem de discurso. Não vamos precisar nem de discurso. PT, esquerda, não vai precisar de discurso. A gente filma, mostra o trabalho, mostra o antes e o depois e pronto. E contra fatos não há argumentos. Então são vidas mudadas, transformadas através da oferta de mão de obra de cada um. É isso. À vontade, Meire. Vamos para o final, né? Eu quero que você fale um pouco as suas considerações finais. Sim. E eu quero que você deixe uma mensagem de Natal, uma mensagem de Ano Novo para o Brasil, para o povo brasileiro. Quero agradecer a você também por ser essa pessoa maravilhosa, por ter esse carinho. Quero convidar, porque não sei se vocês sabem, mas o nosso querido Ed, ele é um locutor, né? Ele faz um trabalho excepcional e é uma voz que eu sempre falo que é abençoada por Deus, e Deus deu essa bênção a ele, e fazer um convite ao nosso querido a participar mais vezes aqui da TV Repensar, e fazer outro convite também, fazer um programa aqui na TV Repensar, porque eu acho que você tem tanta coisa boa para nos ensinar, você tem tanta coisa boa para ensinar esse Brasil, essas pessoas. Então tá feito o convite, faça o que você quiser falar aí, quem manda aqui é você, na TV Repensar. Bom, Meire, primeiramente, mais uma vez eu agradeço seus tão cordiais elogios, como sempre, agradeço muito. Quero dizer para você que quando você me pediu aquele trabalho para fazer do Lula, você falou que eu fizesse em blocos, separados, vídeos de todas as ações do Lula. Eu me empolguei, achei maravilhoso, entrei de gás, de cabeça, mas infelizmente, eu fui impossibilitado. Tá raro os momentos de eu sentar agora e ter um espaço para fazer minhas produções. Eu tenho falhado com muita gente, muitas pessoas têm me pedido para eu fazer vinhetas, gravar áudios, fazer trabalho, eu não tenho podido fazer, eu tive problemas familiares, questões de saúde, e nessas questões também do MST foi intensificado os trabalhos, também entrou uma nova era onde eu fui obrigado a me dedicar de uma forma que eu nunca nunca precisei ser dedicado antes, então eu fui imobilizado. Mas, de qualquer forma, o importante é que o que me vem às mãos a fazer, eu tenho feito. Eu vou deixar um versículo bíblico aqui, né? Tem o Salomão, ele fala, tudo quanto vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais não há obra, não há indústria. Então, o que tem vindo à minha mão para fazer, eu tenho feito. E eu gostaria de deixar a todos os ouvintes da TV e rádio repensar uma grande reflexão. Primeiro, parece clichê, né? Mas a verdade vencerá. A verdade vencerá. E segundo, a existência do mal, nós passamos por períodos, todos nós, nesses últimos anos,
que eu acredito que todo mundo dentro de si pensou assim: ou Deus não existe, ou ele está contra nós. Mas se a gente pensar no Deus que foi apresentado por A e por B, a gente vai dizer que ele não existe mesmo. Mas se nós procurarmos ele dentro daquelas forças que surgem dentro de nós, quando todos os nossos limites humanos se esgotam, nós vamos ver que ele é a força, é o ser mais importante que existe dentro de nós. Toda a ação do mal, ela gera uma força contrária em maiores proporções. Se existe hoje um Luiz Inácio Lula da Silva, é porque existiu a fome. É porque Dona Lindu um dia falou: filho, você não vai passar pela fome e vai ajudar outras pessoas a não passarem pela fome. Se existe hoje uma pérola no pescoço de alguém ou numa vitrine, que você não pode comprar uma pérola por ela ser tão valiosa, é porque uma ostra um dia foi ferida, sofreu, se fechou e aquilo virou uma pérola. Se existem pedras preciosas espalhadas pelo solo terrestre, é porque um dia lavas de vulcão entraram em erupção e destruíram muita coisa. Viraram caos. Daqueles caos sempre surgiram as coisas mais preciosas. Se existiu um Jair Bolsonaro, que já entrou para a história como a coisa mais hedionda que nós conhecemos no cenário político. Se existiu um Sérgio Moro, que conseguiu enfiar um inocente por 580 dias atrás das grades, tenham certeza que se eu conheci, se nós nos conhecemos, é por causa deste mal. Se existiu uma vigília Lula livre, que na minha opinião é a maior expressão de unidade espiritual que eu conheci na vida, é porque um injustiçado estava na frente da vigília, preso, humilhado e caluniado. E eu gostaria de repetir a frase de Martin Luther King: todo sofrimento imerecido é redentor. Então, quando vocês verem alguém sofrendo injustamente, quando vocês sofrerem ao fruto da injustiça, tenham certeza que coisas preciosas virão pela frente. E se nós pagamos um preço horrível por mais de 600 mil vidas perdidas por causa de um voto errado, vamos esperar alguma coisa muito boa pela frente. E que 2022 possa ser um ano de colheita, porque nós semeamos com muitas lágrimas esses anos a preciosa semente. E tudo de bom a vocês. Forças, sempre unidos, sempre juntos. Todo sofrimento imerecido é redentor. Tudo de bom a todos. Obrigado, obrigado. Que Deus abençoe. Que essas palavras que você proferiu aí agora seja tomada pelo nosso Brasil, né? E esperar nosso querido Lula em 2022. E tá aí com você e tá aí com todos. E teve uma frase que você quase me faz chorar agora, viu? Quase me faz chorar. Que a gente se conheceu através disso, né, que está acontecendo. Se não fosse essa luta da gente, né, a gente não tinha se conhecido, não tinha conhecido o Ed e ninguém, né. Eu quero agradecer a todos os internautas, né, os nossos companheiros que estão aí, pedir mais desculpa mais uma vez, mas assim, eu agradeço a todos que acompanham, né, o programa Esperançar com a Meire. Terça-feira próxima, se for da vontade de Deus, nós vamos ter a nossa querida professora Regina, de São Paulo, uma pessoa maravilhosa. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Ed. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau.